Hoje em dia tem muitos milionários, muitos países, que eles procuram fazer bunkers subterrâneos, para essas eventualidades futuras que vão acontecer. Outros estão buscando possibilidades de se viver em outros planetas, procurando se programar para esse tempo, para os tempos difíceis. Mas a palavra de Deus nos orienta: não há lugar aonde se esconder. Deus estará em todos os lugares, como está em todos os lugares. E em Amós, o Senhor fala para o profeta: ainda que desçam o mais profundo abismo, a minha mão tirará de lá. Se subir ao céu, de lá o farei descer. Não tem planeta que você estará fugindo, não. Terá que descer perante a ira de Deus. Nessa leitura, quando Jesus revela o Apocalipse a João, Jesus ele descortina ao apóstolo coisas que em breve vão acontecer. E entre essas visões que o apóstolo teve, está um livro selado, com 7 selos. E para abrir esse livro só havia um digno, o Cordeiro, Cristo. Cristo que com seu sangue comprou para Deus, para o Pai, gente de toda raça, de toda língua, todo o povo, toda a nação, gente de todas as espécies. E somente Ele que será digno de abrir cada selo deste livro. E aqui no versículo 6, no capítulo 6, nós veremos a abertura do 6º selo. E aqui então ele expõe uma cena de juízo, um juízo tão intenso que toda a sociedade, dos poderosos aos escravos, eles tentarão esconder-se da ira de Deus. A abertura aqui do 6º selo, João vê uma terrível reunião. Uma terrível reunião de clamor. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Assim fala a santa palavra. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Pode sentar. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui por primeiro, e para não confundir o entendimento dos irmãos, eu quero deixar claro que o fato registrado aqui neste texto, no 6º selo, vai ocorrer após o arrebatamento. Não confundam, isso é após o arrebatamento. Mas acontecerá. E quero deixar bem esclarecido, para que nós, nesse momento, já estaremos junto no trono de Deus, louvando a Deus. Logo aqui no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, no versículo 3, João então orienta
a lermos a palavra de Deus, para nós termos conhecimento, e através desse conhecimento nós termos salvação enquanto há tempo. Ele fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui as Escrituras não falam quando será o fim dos tempos, mas ela deixa claro que será próximo. A Bíblia mostra que o fim dos tempos ocorrerá, então, após o arrebatamento. Aí ocorrerá o fim dos tempos. Estaremos junto com o Senhor. No capítulo 5, no versículo 1 em diante, mostra que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir aquele livro que João viu. Nem anjos, nem os grandes líderes terrenos, os santos dos séculos, ninguém pôde romper aqueles selos, a não ser Cristo. O único digno de abrir aquele livro e abrir os 7 selos é aquele que venceu a morte, é aquele que deu sangue por nós, se sacrificou por nós. O único digno é Jesus Cristo, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o único digno de abrir o livro. Lá antes do dilúvio, na geração ainda de Noé, zombaram das pregações sobre o juízo que Noé fazia. E as águas vieram. E vieram repentinamente. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29 em diante, Jesus fala novamente como será o fim dos tempos. Como será esses sinais cósmicos que a palavra anuncia e que vai anunciar a vinda dele. Ele fala que o sol se escurecerá e a lua não dará mais o brilho. Ele fala sobre a queda das estrelas e os poderes do céu serão abalados. Terremotos, catástrofes. E os sinais cósmicos descritos aqui em Mateus, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o abalo geral dos céus, vão ocorrer após o arrebatamento, no final da grande tribulação, que vai anteceder então a vinda de Cristo, aquela vinda visível para todo mundo ver Cristo voltando. Então esses sinais vão ocorrer após o arrebatamento. Não podemos confundir a leitura. E aqui na retirada do 6º selo, no Apocalipse 6, mostra o limite da paciência de Deus com o povo. Chegará aquele momento em que a natureza inteira vai se rebelar, vai reagir aos pecados acumulados pela humanidade. Algo catastrófico como aconteceu na época de Noé. Todo mundo zombava, se davam em casamento, casavam, se prostituíam, não escutavam a palavra de Deus, não tiravam o momento como os irmãos estão aqui para escutar, para aprender, para louvar a Deus. Mas chegou o momento, e o momento aqui também chegará. Mas nós temos esse consolo, que nós não estaremos mais aqui. Aí vai ter o desespero total. A palavra fala que é uma reunião de fugitivos e sem refúgio. Aqui na visão de João, no versículo 15, fala que todas as camadas, os grupos da sociedade buscarão abrigo em cavernas. Vai ter uma terrível reunião de pessoas que rejeitaram a graça de Deus, que rejeitaram
tirar um tempo para meditar na palavra, para se santificar. Os reis, os grandes, os ricos e os poderosos, os escravos e os livres, vão se esconder em cavernas, nas rochas das montanhas, tentando escapar da ira de Deus. Muitos serão os que participarão nessa ocasião. Muitos serão que participarão dessa reunião, uma reunião de transgressores da palavra de Deus. E Isaías, no capítulo 2, no versículo 19, ele já prevê esse acontecimento. Ele prevê esse pavor que vai acontecer. Isaías, ele descreve o medo e a fuga dos homens diante da majestade de Deus. Chegará o momento que ele se levantará para abalar toda a terra. E ele fala que os homens se enfiarão nas cavernas, nos buracos da terra, ante o terror e a glória do Senhor. Misericórdia. Hoje em dia tem muitos milionários, muitos países, que eles procuram fazer bunkers subterrâneos, para essas eventualidades futuras que vão acontecer. Outros estão buscando possibilidades de se viver em outros planetas, procurando se programar para esse tempo, para os tempos difíceis. Mas a palavra de Deus nos orienta. Em Jeremias 23, 24, o Senhor pergunta: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Porventura, não encho eu o céu e a terra? Não há lugar aonde se esconder. Deus estará em todos os lugares, como está em todos os lugares. E em Amós, o Senhor fala para o profeta: ainda que desçam o mais profundo abismo, a minha mão tirará de lá. Se subir ao céu, de lá o farei descer. Não tem planeta que você estará fugindo, não. Terá que descer perante a ira de Deus. Então a confiança humana nessas tecnologias, nas riquezas, no poder político que tem hoje em dia, vai cair perante Deus. Cairá perante Deus. E muitos serão punidos. Não tem refúgio contra o juízo de Deus. E aqui será o primeiro momento que esses rebeldes, que esses ímpios vão reconhecer a origem divina dessas catástrofes que vão acontecer. Até então, tudo é problema do clima, é aquecimento global. Até então ninguém acredita que é a palavra de Deus que todo momento está nos orientando, que acontecerá nesse dia. Mas nesse momento a palavra está dizendo que reconhecerão. Mas os que cumprem a santa palavra, então já estão festejando na presença de Deus. É o momento que nós estaremos na presença de Deus. Crentes que sofreram, crentes que sofrem, crentes que lutam dia a dia para se manter na santidade, na presença de Deus, crentes que tiram o tempo para ler a Bíblia, estudar a Santa Palavra, se dedicar, vir à igreja louvar o Senhor, crentes que trilham em caminhos estreitos, esses estarão na presença do Senhor. Esses estarão presente o trono, estarão na presença de Deus, cantando um cântico novo. E você que está aqui presente, você que é crente, você que é crente faz tempo, você que é crente que está chegando, não sinta inveja desses ímpios,
dos soberbos. Eles não sofrem, muitas vezes, as escassezes que nós sofremos. Eles muitas vezes não sentem a aflição que nós sentimos, aquela aflição financeira. Mas também, eles não se vestem de justiça. Vivem na soberba, muitas vezes maliciosos, cobiçam, são arrogantes, são opressores, blasfemam contra Deus, não têm medo, vivem nas fantasias do mundo, a fantasia que dá no coração. Para eles não tem conhecimento em Deus. Mas chegará o momento. Eles acham que estão seguros com essas tecnologias, mas um dia vão ter que admitir, e a palavra de Deus fala que naquele dia eles vão admitir. Então eles terão que fugir para as cavernas, e implorando que as montanhas caem sobre eles, para não verem a ira de Deus, para não sofrerem a presença de Deus, para não se envergonharem. Naquele dia não vai ter mais oportunidade de arrependimento. Já se passou. Não será mais dia de salvação, é dia de juízo. É tarde demais. No Salmo 73:3, o salmista, ele estava cometendo um grande erro. Ele comenta sobre o assunto. Ele conta que quase tropeçou invejando os soberbos, os ricos, os que tinham dinheiro. Mas quando ele se apresentou na casa do Senhor, conforme você está aqui se apresentando para Deus, naquele momento, ele viu que aquela ilusão que ele estava sentindo, aquela inveja que ele estava sentindo dos soberbos, dos poderosos, ali Deus mostrou para ele a verdade. É aqui na casa do Senhor que Deus nos revela e que nos mostra a verdade. E a Bíblia então nos mostra que, enquanto os ímpios tentarão se esconder, os fiéis estarão na presença do trono de Deus. Enquanto os ímpios vão clamar para que as rochas caem sobre eles, os remidos, aqueles roupados, vestidos com veste branca, vão estar cantando diante do trono. São aqueles remidos que passaram por caminhos estreitos, como muitas vezes você passa para se manter na santidade. Agora, então, esses desfrutarão na presença do Senhor. Você jovem, você criança que está aqui presente, não sinta inveja desse tipo de pessoa. Não se preocupe se você vai perder o teu status social, porque você está se comprometendo com a sua pureza. Mantenha-se na pureza. Lembre-se lá de José, que chegou a fugir da esposa de Potifar. E mesmo ele sendo preso, injustiçado, ele se manteve firme na presença de Deus. Você, adulto, que tem seus trabalhos, que corre o risco, muitas vezes, de demissão, por recusar aquelas facilidades, aquelas propinas, lá no seu trabalho. Lembre-se de Daniel. Daniel também, ele se recusou a contaminar com aquelas iguarias do rei. E mais tarde, ele não cedeu à pressão, ele não abandonou a sua fidelidade a Deus, mesmo tendo que ir parar numa cova com leões, ele recusou-se. Então recuse-se a essas facilidades do mundo, as facilidades que aparecem dia a dia. Recusar-se a essas facilidades do mundo não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. É sinal de fé, uma fé autêntica. E assim terá uma recompensa perante Deus. O livro de Apocalipse
é um pouco complexo para entendermos. Mas precisamos ler para entender. Ele não foi escrito para causar terror no crente. Não é para causar terror em nós. É para nós dar conhecimento, é para nos alertar. É para nos comunicar e convidar para nós vivermos na santidade perante Deus. Para chegar neste dia, estarmos na presença de Deus. E ainda, hoje, ainda é tempo. Hoje ainda é dia aceitável para o Senhor. Lá no futuro não será. Hoje, Jesus ainda, Ele oferece para nós o perdão. Ele oferece essa oportunidade. Mas quando Ele vai voltar, vai só ter o juízo. Somente o juízo. Que nós possamos estar na presença do Senhor. Que nós possamos reconhecer esses erros que muitas vezes nós cometemos. Muitas vezes passa despercebido alguns erros no trabalho, no local que nós frequentamos. Mas é momento de nós refletirmos, de nós abandonarmos essas falsas seguranças que o mundo nos oferece. É momento de nós crermos mais em Cristo e ter esperança em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa refletir nessa palavra durante a semana. Permanecer na palavra de Deus. Vivenciar a palavra de Deus. Para que nós possamos, nesse dia, estarmos junto a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Tire um momento de reflexão. Eleve seus pensamentos a Deus. É momento de conversão. É momento de ter intimidade com Deus. Para que lá no futuro nós possamos estar na presença dEle. Não se escondendo em cavernas, em rochas. A palavra mostra que não importa se você foi para outro planeta, você vai ter que voltar. Não importa se você se esconder nos bunkers, nas rochas, você vai ter que sair de lá. Você vai ter que enfrentar o julgamento de Deus. Pai amado, nós te pedimos, Senhor Deus, neste momento, as suas bênçãos. Por isso que eu peço, Senhor Deus, sabedoria para todos nós, capacidade, entendimento, discernimento, para viver na tua santa palavra, para poder nos santificar, estar na sua presença. Pai, abençoe a cada um que veio aqui nesta noite. Derrama toda a sua Shekinah, toda a sua bênção. Estende as suas famílias aos necessitados, os que estão lá no hospital neste momento, Senhor Deus, em dificuldade, Pai. Envia seu Santo Espírito naquele local. O seu Beno que está acamado, Senhor Deus. Visita ele neste momento, tira de lá, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus. Pai, abençoe a cada um. Eu te peço e te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia.